Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 a 7. Assim está escrito: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz e os 7 aspectos importantes desta unidade, conforme Deus revelou aqui ao apóstolo Paulo. Paulo, como sabemos, foi o bandeirante da fé, o desbravador, o batalhador, o incansável servo de Deus, que assumiu de coração o trabalho que Deus lhe confiou e procurou desempenhá-lo com todas as forças, da melhor maneira possível, fazendo tudo quanto estivesse ao seu alcance, sem perder sequer uma oportunidade de estar anunciando a Jesus, orientando os novos irmãos, instruindo, aconselhando, exortando, corrigindo. E isto era o que trazia alegria ao seu coração. E quando ele começa a escrever a esta igreja de Éfeso, uma igreja, no princípio, ricamente abençoada, uma igreja espiritual, uma igreja riquíssima, que tinha as riquezas espirituais, riquezas da graça, riquezas da glória, a revelação dos mistérios de Deus, tudo está envolvido aqui nesta carta do apóstolo aos irmãos da igreja de Éfeso. E aqui ele vai falar sobre a unidade da fé. É preciso preservar-se a unidade da fé, porque senão cada um vai ter uma fé de natureza diferente. E a fé, ela está em Deus. Por isso, em várias oportunidades da palavra do Senhor, nós encontramos a exortação: tende fé em Deus. Não é fé nas coisas, não é fé nas bênçãos, não é fé no que temos, não é fé no que acreditamos que podemos fazer, não. É fé em Deus. Quando a nossa fé está colocada unicamente em Deus, nós estamos num terreno seguro e bem firmado pelas poderosas mãos de Deus, que vai nos conduzir e vamos caminhar debaixo da sua proteção, em triunfo, em vitória, em livramento e com alegria. E o apóstolo aqui, embora estando preso, ele chama-se aqui o preso do Senhor. Assim como várias vezes ele foi preso fisicamente em algumas prisões, simplesmente por falar o evangelho, por anunciar Jesus, por não aceitar engano e mentira na propagação da palavra de Deus e não dar liberdade ao maligno de seduzir e enganar o povo que estava se convertendo a Cristo. Então, por tomar este posicionamento como um pai espiritual, o defensor dos novos na fé, ele enfrentou sérias batalhas e dificuldades. E como se não bastasse, ele mesmo chamava-se a si
o preso do Senhor Jesus. Alguém que tinha se colocado inteiramente à disposição do Senhor para fazer 100% o querer de Deus que estava reservado para a sua vida. E ele começa este capítulo 4 dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Cada um de nós fomos chamados pelo Senhor com uma santa vocação. E a cada um de nós o Senhor designou uma determinada vocação. E nós precisamos trabalhar de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Ele depositou em nós e espera que nós realizemos segundo a sua vontade e para a glória do seu santo e bendito nome. Ele diz: como é digno da vocação com que fostes chamados. Andar de maneira digna é andar de tal maneira que as pessoas, ao observar o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso relacionamento com as pessoas, eles possam glorificar a Deus e saber que estamos caminhando na direção do Senhor, segundo a sua vontade, com muito temor e com muita obediência. Se porventura estivermos agindo de outra forma, que venha afastar as pessoas de terem o desejo de aproximar-se do Senhor e de serem atraídos por Ele, certamente estamos agindo de maneira errada e teremos uma consequência a acertar diante do Senhor por não andar de modo digno da vocação com a qual Ele nos chamou e nos incluiu no seu reino, no seu plano de amor, de bondade, de graça, de misericórdia. E ele segue dizendo: andar como é digno, e diz aqui, com toda humildade, sem aquela coisa de grandeza, de superioridade, de primazia. Não, andar com humildade é reconhecer quem nós somos, as nossas limitações, a nossa compreensão limitada, mas andar humildemente é reconhecer que estamos diante da presença do Senhor e nele nós temos todo o recurso necessário para fazermos a sua vontade e o seu querer aqui na terra. Então ele diz, com toda a humildade e mansidão. Então, além da humildade, é preciso ter a mansidão. Mansidão é alguém que não cria conflito, que não aceita conflito, que não propaga conflito. Mansidão é alguém que procura viver de tal forma, com todo cuidado, em vista do testemunho que ele está dando do Senhor Jesus perante aqueles que estão à sua volta. Então é preciso que ande com humildade, com mansidão, com longanimidade, quer dizer, um ânimo longo. Não pode ser alguém que tenha pavio curto, que por qualquer coisa já está estourando, explodindo e ofendendo a tudo e a todos, não. Que tenha longanimidade, que saiba suportar uns aos outros em função do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Este amor é suficiente para nos dar a condição necessária de andarmos digno, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E seguindo, ele diz, procurando, quer dizer, fazendo todo o esforço necessário, tudo que estiver ao nosso alcance, diante da presença de Deus e das pessoas, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade, trazer todos a um único propósito e objetivo, um direcionamento diante da presença do Senhor. Que não haja discórdia, que não haja divisão, que não haja contenda, que não haja conflito, que não haja desentendimento entre os que servem a Deus, mas que eles estejam unidos pelo amor e possam saber guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando a paz está no meu coração, eu posso, num ambiente que está muitas das vezes em situação difícil,
com a graça de Deus, me comportar ali de tal maneira que a paz do Senhor, que está entronizada no meu coração, possa permear aquele ambiente. E que eu seja também um pacificador. E que você também seja um pacificador. Alguém que vai, no momento dessas dificuldades, vai achegar-se diante das pessoas e vai então fazer o quê? Vai pedir graça a Deus para vencer este momento, esta situação e estabelecer ali um ambiente de paz. E aí nós vamos encontrar aqui, com relação à unidade da fé pelo vínculo, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, nós encontramos aqui 7 pontos principais que estão voltados para a unidade. 7 aspectos da unidade espiritual da igreja. Porque a igreja foi edificada pelo Senhor Jesus. Ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse, edificarei, singular, a minha, singular, igreja, singular. Então ele disse, eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja, Jesus profetizou a sua fundação, a sua inauguração. Ele estava ali estabelecendo que ela seria edificada no futuro próximo. E esta igreja deu-se a conhecer no dia de Pentecoste, quando o poder do Espírito veio sobre aqueles irmãos e eles começaram a propagar o evangelho de Jesus Cristo. Ali a igreja tomou corpo e as pessoas passaram a conhecer como era a igreja edificada pelo Senhor Jesus. Então Jesus edificou uma única igreja e esta igreja ele não transportou, não transferiu a ninguém, qualquer que seja. Ele disse, ela é minha e quem edifica ela sou eu. Então, quem edifica a igreja é Jesus, porque a igreja é dele. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E ele disse, a minha igreja, não disse igrejas. O que ocorre muitas das vezes é existem vários lugares para as reuniões de cultos do povo. Mas quando ele se reúne como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é igreja A, igreja B, igreja C e por aí vai. Não. Essas diferenças, elas surgem em função da criação das denominações, que são invenções dos homens, e eles criam por não viverem a unidade do Espírito, não procurarem todos estar na unidade pela paz, vivendo na humildade, na longanimidade, na mansidão, suportando uns aos outros. Portanto, aí surge um leque muito grande, cada um sai para um determinado lugar, por diferenças, às vezes, de interpretação, e estabelece-se lá uma denominação. Mas a igreja de Jesus não é submissa ou sujeita às denominações, ela é submissa unicamente ao Senhor Jesus Cristo, porém, em cada grupo religioso desse, nós temos lá aqueles que farão parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque quem os salvou, quem libertou, quem transformou, quem operou a salvação foi Jesus. Então eles são ovelhas de Jesus. São partes do corpo de Jesus, porque a igreja é o seu corpo aqui na terra. Então esta igreja é de Jesus. O que existe muito são templos, são casas de orações, locais para reuniões cristãs, mas a igreja é uma só. É a igreja de Jesus Cristo. Não existe duas igrejas de Jesus. Existe uma única. E foi suficiente o que Jesus fez. Nela tem espaço para receber e abraçar todos quantos, pela fé em Cristo Jesus,
forem salvos e libertos, serão agregados à igreja. Porque quando nós observamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos aqui, no capítulo 2, versículo 47, quando Pedro pregou naquele grande dia do Pentecoste, e eles disseram: que faremos, aos irmãos? E ele então deu a ordenança que ele se arrependesse e se convertesse, e diz a palavra que e naquele dia e todos os dias, ou melhor, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E no verso 47 diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Ele não diz as, ele diz a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então a igreja é uma, ela deve ser mantida una, em unidade, como ela é. Claro que não dá para comportar e congregar todo mundo juntos, porque cada um mora em um determinado lugar. Mas nas reuniões onde tiver o povo de Deus reunido, eles estarão reunidos em nome do Senhor Jesus, e ele diz que quem estiver reunido em seu nome, ele está presente. Pode ser o número mínimo de 2 ou 3, há multidões, há milhões, não importa. Se está no nome de Jesus, ele disse que estaria presente e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui nós encontramos então que há necessidade de guardar a unidade do Espírito, não divergir, não dividir, não fazer dissensões, mas procurar viver como se um só. O apóstolo Paulo, em várias oportunidades, ele disse: que digais uma coisa, que pensais uma coisa, que sintais uma só coisa, que combatais pelo mesmo ânimo, com o mesmo ânimo para o combate. E aqui ele começa no versículo 4 dizendo: há um só corpo. Que corpo é este? Este corpo é a igreja, que foi edificada por Jesus. Então, como há um só corpo, há uma só igreja. Mas este corpo tem muitos membros. A igreja é composta de muitos membros, até o último instante em que a dispensação da graça estiver em atuação, vidas estarão sendo agregadas à igreja do Senhor. Então, há um só corpo. Este corpo refere-se à igreja de Jesus, que foi comprada com o seu sangue, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Seguindo, ele diz: e um só espírito. Que espírito é este? É o Espírito Santo, que o mundo não conhece. O mundo não pode ver, nem pode receber, e não o conhece. Mas em relação aos salvos, a palavra de Deus diz: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É um só Espírito, o Espírito Santo. Não existe dois Espíritos, é um só Espírito. E a ele foi dado o encargo de estar com a igreja aqui na terra durante o tempo da sua peregrinação, e a missão importante do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça, do juízo, levá-los ao arrependimento e à conversão em Cristo. É guiar os salvos, é ensinar, é instruir, é revelar, é manifestar o seu poder, é capacitar. O trabalho do Espírito Santo é um trabalho excelente, é um leque muito grande de ações que o Espírito Santo realiza na vida dos salvos em prol da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Seguindo, ele diz: como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A maior esperança que nós temos no coração depois que conhecemos a Jesus é aguardar com expectativa e alegria o seu retorno, a sua volta triunfante, gloriosa, maravilhosa, conforme ele prometeu. Ele virá dos céus para buscar o seu povo. Ele disse: não os deixarei órfãos, voltarei para vós.
ele deu a nós esta viva esperança, que na palavra de Deus podemos encontrar também bem-aventurada esperança. É a esperança que o Senhor Jesus cria no nosso coração. Então, em uma só esperança da vossa vocação. E seguindo ele diz, um só Senhor. Quem é este Senhor? É o Senhor Jesus Cristo. Um só Senhor. Aquele que, sendo Deus, despojou-se da sua glória, veio a esta terra, assumiu a forma humana no plano e o propósito de Deus, habitou entre nós, viveu como um de nós, até o período em que ele ingressou no ministério, quando foi ungido com o Espírito Santo, e começou então pregando, ensinando e curando, realizando o seu ministério a céu aberto, chamando pessoas, preparando, treinando, capacitando, para que quando ele partisse, desse continuidade ao seu trabalho aqui na terra. E quando chegou o momento, ele se entregou a Deus para oferecer em sacrifício para a redenção em favor da humanidade. Jesus submeteu-se à cruz do Calvário como prova do grande amor de Deus, levando em seu corpo os nossos pecados, para que nós agora, mortos ao pecado, pudéssemos viver através da justiça do Senhor Jesus Cristo. Ele conquistou isto para nós. E hoje desfrutamos desta bênção de paz, de libertação, de vitória, de direção, de alegria, de certeza, de vida eterna. Porque um só Senhor. Não há dois senhores, há um só. E ele é soberano, maravilhoso, majestoso, fiel, poderoso, verdadeiro. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo continua, uma só fé. Uma só fé. Judas, quando escreveu a sua carta, ele disse que escreveu para nos orientar e advertir a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta fé que o próprio Deus permitiu que ela fosse comunicada a cada um dos salvos, dos santos aqui na terra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé se nutre com a palavra de Deus. E quando vivemos em fé e não por vista, nós estamos vivendo de maneira agradável diante do Senhor nosso Deus. Então, há uma só fé, não há várias fé, uma só fé. A fé em Deus. Esta fé operosa e gloriosa, que tudo o que aconteceu na nossa vida e acontece, sempre acontece em função da fé. Então veja como a fé é importante e é necessária para a nossa vida com Deus. Precisamos viver em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então o apóstolo disse, há uma só fé. E nós precisamos batalhar por esta fé comum, esta fé única. Uma só fé. Um só batismo. Relacionado aqui ao batismo. O batismo é quando fazemos a confissão dos nossos pecados, damos prova do arrependimento, a transformação que Jesus opera na nossa vida. Nós então obedecemos a ordenança de Jesus, que ele disse, ide batizai, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O batismo simboliza a morte e ressurreição. A morte do velho homem e a ressurreição do novo homem em Cristo, dirigido pela graça através da fé, para servir e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então, há um só batismo. Não existem vários batismos ao longo da vida da pessoa.
fazer comemoração de batismo, fazer batismo hoje, daqui 5, daqui 7 anos, daqui 10 anos, batizar novamente, porque o primeiro perdeu a validade. Não, 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 não. A palavra de Deus diz, há um só batismo, batizou uma única vez, por imersão, à luz do que a palavra de Deus diz, que batismo é submergir, imergir, mergulhar. E este batismo é conforme Jesus ensinou, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta é a Trindade divina. E nós precisamos atentar bem para isto. Então, um só batismo. Seguindo, ele diz, um só Deus. Quer dizer, o único Deus. O soberano, maravilhoso, que está acima de tudo e de todos, que é incomparável, que é justo, santo, eterno, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, glorioso, verdadeiro, libertador, ajudador, amoroso, conselheiro, fiel. Este é o nosso Deus, que é também o nosso Pai. Um só Deus e Pai de todos. Ele é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então veja o dinamismo da operação de Deus na vida do ser humano. Ele é sobre todos, quer dizer, está acima de todos, ele é por todos, como que? Protege, defende, está presente, e ele é em todos. Apesar de ele ser um Deus eterno, poderoso, imutável, e que não conseguimos avaliar a sua grandeza, dado a sua imensidão, este também é um Deus que se torna acessível para estar em todos, ou seja, morar em nosso coração. É um Deus que é transcendente, está acima de tudo e de todos, mas é um Deus imanente, é um Deus que faz-se presente junto a nós, se coloca para habitar no nosso coração e fazer ali morada. Este é o Deus a quem servimos, é o Deus vivo e poderoso, que habita em cada um de nós. Então, este Deus no qual todos vivemos, nos movemos e existimos, porque se não houvesse Deus, nada do que existe existiria. Nós não estaríamos aqui. Estamos aqui porque a existência de Deus é comprovada nas obras que ele deixou estabelecido na terra, que tem a sua assinatura. E por isso entendemos que há um só Deus, que é Pai de todos, é sobre todos, é por todos e é em todos. Mas ele diz, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom da fé. Então, observamos aí 7 aspectos da unidade espiritual que deve existir na igreja para que eles possam serem formados pelo Senhor, treinados por Ele, amadurecidos por Ele e preparados para o encontro maravilhoso que muito breve vai acontecer. Mas precisamos atentar para isto. Não podemos viver em discórdia, não podemos viver em confronto, conflitos ou discussões, divisões. Não. Divisões não partem de Deus. Divisão é alimentada pelo maligno. Contenda, porfia, confrontos, todas essas situações não têm a sua origem em Deus. Deus é um Deus de amor, de paz, de bondade, de misericórdia, de verdade, de justiça, com certeza. Mas é um Deus que quer agregar, unir, reunir, harmonizar, trazer-nos a todos para si, para que o sirvamos com alegria e com gratidão. Então, de acordo com o que observamos nesta oportunidade com relação ao texto que lemos, o apóstolo Paulo estava advertindo os irmãos da igreja de Éfeso para que eles tivessem uma atenção voltada para a unidade, a conservação
da unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E os 7 aspectos que ele mostrou aqui, que contribuem para esta unidade. Então, ele começou dizendo aqui, há um só corpo, é a igreja, edificada por Jesus. Não é as igrejas, é a igreja. Segundo, um só Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Terceiro, uma só esperança, que se resume na esperança da vida eterna, da volta de Jesus, para nos levar a desfrutar a vida eterna. Em quarto lugar, um só Senhor, que é o soberano, o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Em quinto lugar, ele falou sobre uma só fé, a fé comum, a fé que Judas disse que devemos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Os santos precisam demonstrar esta fé única que recebeu de Deus. Em sexto lugar, ele fala sobre um só batismo. Batizou de acordo com a ordenação de Jesus? Está resolvido o problema. Um só batismo, não vários batismos, um só. E por último, um só Deus e Pai. É aquele no qual vivemos, nos movemos e existimos. Então veja quão importante é preservarmos, batalharmos e fazer todo o necessário ao nosso alcance para mantermos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, para que estes aspectos possam estar em manifestação contínua e permanente no meio do povo de Deus. Conforme já falamos, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Então aí estão 7 aspectos da unidade do Espírito que são próprios para o desenvolvimento e o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. No que depender de nós, de mim, de você, de cada um de nós, vamos cumprir a nossa parte, vamos viver esta unidade, vamos orientar outros para viver esta unidade também, e assim cada um fazendo a sua parte, e chamando a outros para associarem e juntos seguirem por esta orientação, com certeza nós ainda vivenciaremos uma igreja forte, resoluta, poderosa, impoluta e vitoriosa. A igreja do Senhor Jesus, ela não sofre derrotas, ela é sempre vitoriosa. A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando e seguirá até o fim, quando o Senhor a chamar e nos levar para a sua glória eterna e celestial. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.